eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23, Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Pensa no seguinte, enquanto você abre Lucas capítulo 23 e o verso 33. Pensa comigo. As últimas palavras de um homem na terra são palavras que devem ser ouvidas com atenção. Porque esse homem, sabendo que seus últimos instantes estão chegando, ele não ia abrir a sua boca para contar uma piada, para contar algo que não fizesse sentido. Geralmente, quando um moribundo, alguém que está ali no leito de enfermidade, ele sabe que a sua hora está chegando, o que ele faz? Ele manda chamar as famílias, manda chamar os parentes, e ali ele vai dar as suas últimas palavras. E Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele está ali na cruz do Calvário, ele vai liberar algumas palavras que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus. É aquilo que nós dizemos, as 7 palavras que Jesus Cristo disse na cruz do Calvário. E em Lucas 23 e o verso 33 diz: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e um outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E o povo que estava ali lhe observava. A primeira palavra que Jesus Cristo ele fala ali na cruz do Calvário é exatamente essa: Pai, perdoa. Ele fala uma palavra de perdão. Ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E é muito interessante que Jesus Cristo, quando estava na terra, um dos seus principais ensinamentos era exatamente o ensinamento acerca do perdão, de se liberar perdão. Eu vejo, quando eu leio os 4 evangelhos, eu não consigo ver Jesus Cristo estressado, Jesus Cristo triste, Jesus Cristo angustiado. Chegou aqui uma oferta, R$320 a oferta de Páscoa, que nós vamos mandar para os nossos missionários. Amém? Então Jesus Cristo, Ele está ensinando acerca do perdão, que o perdão ele faz bem para aquele que perdoa. Você nunca vai ver Jesus estressado, você nunca vai ver Deus estressado, porque o nosso Deus é o Deus de perdão. E nós aprendemos algumas lições exatamente nessa palavra de perdão. Primeiro, que frequentemente fazemos coisas erradas por impulso que necessita de perdão. Talvez o que você fez hoje necessita de perdão de Deus. E Jesus Cristo, Ele já liberou esse perdão para você. Quem sabe você vive preso ao seu passado. Você vive preso àquilo que você fez, o pecado, o erro que você fez, que você praticou. E o diabo tem te acusado de dia e de noite, e de vez em quando você se pega pensando naquilo que você fez no passado. Ontem eu estava juntamente com a minha esposa na casa da mãe dela, que por acaso é minha sogra,
E eu estava deitado na rede, como todo bom cearense. E ontem já estava com cara de feriado, e geralmente quando tem essa cara de feriado, e a gente não viaja, parece que o tempo está triste, é ou não é? Você olha, está tudo parado, você fica assim. E eu comecei a pensar em algumas coisas que eu pratiquei no passado. E aquilo ali começou a me pesar no meu coração. E começou a me angustiar, nem comentei isso com a minha esposa, mas começou a me angustiar aquilo. E aí de repente, o Espírito Santo sopra no meu coração e diz: está perdoado. Você não precisa viver com essa culpa, porque Jesus Cristo já perdoou. E por que Ele perdoou? Porque quando você praticou, você não sabia o que estava fazendo. Ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Eles não sabiam que ali eles estavam crucificando o Salvador do mundo, o Filho de Deus. É tanto que depois que Jesus Cristo morre, que o soldado ele enfia a lança no lado de Jesus, e ele diz assim: verdadeiramente, esse homem era santo, Filho de Deus. Judas diz: traí um sangue inocente. Então Jesus ele diz: olha, a primeira palavra que Jesus diz para você nessa noite: não viva trazendo o seu passado, aquilo que você fez no passado, como um peso que impede você de desfrutar o melhor de Deus. Pessoas para acusar vão aparecer um monte. Vai dizer: olha o que ele fez. Você viu a vida dele? Olha como ele era, agora quer pagar uma de crente. Quer dizer agora que é crente, quer dizer que agora que é melhor do que eu. Quer dizer que depois de tudo que ele fez, olha, agora quer pagar uma de ir para a igreja, de estar no domingo, de dizer que é crente, que é santo. Você vai ser acusado. Por quê? Porque do mesmo jeito que o diabo vai levantar pessoas para te acusar do teu passado, Deus vai levantar profetas e homens de Deus para dizer para você: olha, tetelestai, está consumado, você não deve mais nada a ninguém. Aquilo que você fez no passado, você não precisa viver no passado, você não precisa ficar preso no passado, porque Jesus já perdoou, porque quando você fez, você não sabia o que estava fazendo, e Jesus Cristo diz lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Amém? Então esquece o seu passado, deixa ele lá, é passado. Viva no presente, olhando para o futuro. Deus já perdoou. Olha para o seu irmão assim como profeta, e diz para ele assim, bem assim, de uma maneira assim, com convicção: esquece o passado, Deus já te perdoou. Avança, vai para frente, Deus te perdoou. Amém? A segunda palavra que Jesus Cristo diz lá na cruz do Calvário está em Lucas 23, e o verso 42. Eu vou ler do 39 para você entender. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando
entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra que Jesus libera ali naquela cruz do Calvário é a palavra de salvação. Amém? Aquele ladrão que estava ali na cruz, ele identificou, ele viu que Jesus Cristo é aquele que podia, no último suspiro dele, trazer um alívio para a sua alma, um alívio para a sua eternidade. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus diz: te digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Gente, os fariseus não entendem isso. Os religiosos não entendem isso. Porque eles acham que pelo aquilo que você fez, quando você não sabia, que o Pai já te perdoou, porque você não sabia o que estava fazendo. Eles acham que agora, quando você aceita Cristo, você precisa pagar o preço. Você precisa sofrer. De alguma maneira você precisa acender uma vela. De alguma maneira você precisa subir escadas de joelhos para poder pagar a penitência pelos seus pecados. Mas Jesus, ele olha para aquele ladrão e Jesus não acusa aquele ladrão. Jesus vê arrependimento no coração daquele ladrão e ele diz simplesmente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que, Senhor? Hoje mesmo sim. Não, o que eu tenho que pagar? Eu tenho que acender uma vela. Eu tenho que fazer um voto. A minha avó, eu lembro quando eu era pequeno, no interior do Ceará, ela fez um voto. Todo dia 20, ela usava preto. Ela não falhou um dia que eu me lembro. Era o voto. E tem pessoas que vivem desse jeito. Tem pessoas que acham que não são merecedores da salvação. E deixa eu falar uma coisa para você: você não está achando errado. Você não é merecedor da salvação que Deus te deu. O que você não sabe é que mesmo você não sendo merecedor, você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa correr atrás de fazer nada. É se arrepender. Porque o que acontece no coração desse ladrão é um arrependimento. E aí a gente vê no meio daquela cruz, Jesus Cristo no meio daquela cruz. De um lado está uma oportunidade, do outro lado está uma outra oportunidade. Duas pessoas que representam os seres humanos, que tem a oportunidade de escolher. Porque o mesmo ladrão que estava acusando Jesus, que estava blasfemando contra Jesus, existia um outro ladrão que estava do outro lado dizendo: Senhor, nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque fizemos as coisas erradas, mas eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Então quando o Senhor voltar no teu reino, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, eu já assisti vários filmes acerca da vida de Jesus. Mas se tem um filme que assim, que me impactou de uma maneira profunda, é aquele filme lá do Mel Gibson, da crucificação. E eu não sei que se na hora, obrigado, viu, pastor Adriano? Eu não sei se na hora, se você lembra que na hora que Jesus Cristo está ali no meio dos ladrões, que um começa a blasfemar e outro começa a pedir perdão, de repente vem um corvo ali e arranca o olho daquele cidadão. Por quê? Porque eu entendo que ele teve a oportunidade de ver a salvação ali de perto. Então a segunda palavra que Jesus diz na cruz é uma palavra de salvação, dizendo para você, como disse para aquele ladrão: ei, você não merece,
Você merece realmente estar na cruz. Mas ele diz: eu vim para a cruz no teu lugar. E se você crer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma promessa de Deus, promessa de libertação, porque quando você aceita Cristo como Salvador da sua vida, a primeira coisa que vem sobre a sua vida, irmão, qual foi a primeira coisa que aconteceu quando você entregou a vida a Cristo? Deixa eu falar uma primeira coisa que aconteceu na minha vida, foi aquele sentimento de paz dentro de mim, de tranquilidade, de calmaria, aquele sentimento de paraíso. Então, não perca essa oportunidade. Olhe para Jesus Cristo, porque hoje mesmo o teu fardo, a tua canseira espiritual, ela pode cair aqui e você se tornar leve. Quando eu aceitei Cristo, eu me tornei assim, sabe, parecia que eu estava voando de alegria. Por quê? O que é isso? Isso é paraíso, isso é reino de Deus, isso é aquilo que Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É aquilo que Jesus Cristo disse: o reino de Deus vai estar dentro de vós. A gente vê aqui nesse pecador um pecador representativo, esse pecador que diz para Jesus: olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse pecador, esse ladrão, ele representa cada um de nós. Era como se eu e você estivéssemos ali naquela cruz do lado de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso, porque tudo que eu fiz, o pecado que eu cometi, a minha vida toda me trouxe aqui para essa cruz. Agora eu estou preso nesse pecado, eu estou preso nessa tristeza, eu estou preso nessa enfermidade, mas lembra de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. O que está te prendendo, irmão? O que está te prendendo? Aquele ladrão, além da cruz, está prendendo ele um sentimento de arrependimento, de entender que ele estava ali porque ele merecia. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente diz assim: ah, eu não merecia isso. Meu irmão, se Deus fosse dar para você e para mim o que nós merecíamos, você está no paraíso, irmão. Pensa bem, se você fosse receber por merecimento: ah, mas eu não merecia isso. Você merecia mais, irmão. E mais você não tem, sabe por quê? Porque você tem um Deus de salvação. Você tem um Deus que diz para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estará tranquilidade e paz na tua vida. A terceira palavra, eu queria que você abrisse em João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Verso 25 e 26. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. O Joãozinho era bem convencido, né? Vendo, o João que escreveu, vendo o discípulo amado. Nenhum outro discípulo que escreve, ele vai dizer que João era o discípulo amado de Jesus. Mas João era muito convencido, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado.
Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu, de vez em muito tempo, eu entendi que João, ele era um convencido. Que só ele mesmo fala dele mesmo. Mas se eu não souber o grau de intimidade que eu tenho com o meu Senhor, quem vai saber? Ele sabia quem ele era. Ele sabia o grau de intimidade que ele tinha com Jesus. A terceira palavra é a palavra de afeição. Vemos um homem perfeito, colocado como exemplo para os filhos honrarem os pais. Jesus Cristo diz assim, olha, a última palavra que ele diz, olha, ele diz para João, João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ele está dizendo o quê? A responsabilidade dos filhos cuidarem dos pais e dos pais cuidarem dos filhos. Ei, deixa eu dizer, quando você tiver velho, quando o seu pai tiver velho, não é para você colocar ele dentro de uma casa, dentro de um asilo, não. É para você cuidar dele. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, pai, cuida do teu filho. Jesus Cristo disse para a mulher, para Maria, Maria, eis aí o teu filho. Ele está dizendo da responsabilidade que o filho, que a mãe e o pai têm que ter com o filho. E a responsabilidade, meu irmão e minha irmã, porque você tem que ter com o filho, não é só a responsabilidade de colocar comida no prato dele e vesti-lo. Não, não é isso não. Qualquer pessoa faz isso. Mas é o cuidado espiritual, cuidado emocional, o cuidado físico. Mais do que um tablet, mais do que um computador, o teu filho precisa de um abraço teu. Mais do que você pagar um canal de TV paga, onde ele vai assistir programação infantil, ele precisa que você tenha tempo com ele. E isso não é fácil, irmão. De vez em quando a Sueli fala assim, pai, vamos brincar de Uno. Aí você vem na boca para falar assim, ah não. Ontem ela me chamou, eu falei, não, eu vou brincar. E aquele Uno, aquele negócio, quem conhece o Uno lá? Aquele jogo lá é miserável, não termina nunca. Quando está acabando as cartas, aí ninguém ganhou, ninguém fez Uno, aí põe as cartas tudo de volta lá e você vai jogar. E ali é o que? Eu acho que aquilo lá é uma estratégia de Deus, para você ficar muito tempo com seu filho. E aí a Ansueli pegou 4 baralhos e joga junto, aí não termina aquele negócio lá. Quando você está com a última carta e você vai dizer assim, Uno, para poder você vazar daquela brincadeira lá, aí ela vem lá e te bloqueia, joga uma carta, você tem que pegar mais 4, depois mais 2, mais 4, quando você olha, tem um monte lá e está 1 hora, a mesma partida e não termina aquilo lá. Gente, mas aquilo lá faz tão bem com os pais. Seu filho precisa de você. Jesus Cristo disse, olha, mãe, eis aí o teu filho. Ele não precisa só de roupa. Na realidade o teu filho não está nem aí para roupa. Ele não precisa só de comida, o teu filho não está nem aí para comida. Não está. Gente, olha, depois de, sabe, o milagre da ressurreição, hoje aconteceu um milagre também, gente. Eu fui convidado para alguém que estava devendo um camarão para mim, pagou o camarão. Aleluia! Pagou o camarão. Aí eu vou comendo lá e eu estou comendo, né? E aí eu olho para o prato da Sueli lá, o camarão está do mesmo jeito. E eu falo, esse camarão não vai para o lixo. Aí depois que eu comi 2 vezes, aí eu peguei o prato da Sueli e falei, daqui, para não fazer vergonha para a irmã. Mas o que eu quero dizer com isso? Teu filho não está nem aí. Eu tenho certeza, se ele fosse trocar, ele trocaria qualquer prato de comida por um tempo com você. Amém? Por outro lado, Jesus disse também, olha, filho, eis aí a tua mãe.
Ele está dizendo: olha, camarada, apesar de você ser boizão, de você achar que você é o cara lá, respeita a tua mãe, respeita o teu pai, porque a Bíblia diz que isso é um mandamento com promessa. Quando você respeita seu pai, quando você respeita sua mãe, os seus dias na terra são prolongados. Então o camarada é cheio de marra, o camarada é cheio de atitude dentro de casa, e ele não consegue governar nem o quarto dele, não arruma nem a bagunça do quarto dele, e quer governar o mundo inteiro, quer saber tudo. Primeiro, governe o seu quarto. Eu aprendi o seguinte, que o jeito que nós estamos por dentro, mas no ano que vem nós ganhamos. Do jeito que nós estamos por dentro, é o jeito que reflete o nosso exterior. Eu estava dando uma olhada no meu escritório, aí eu falei assim: cara, que bagunça, eu preciso arrumar esse negócio, porque eu não estou desse jeito, é um monte de apostila para cá, é documento para cá. Eu falei: não é desse jeito. Então, filho, obedeça o teu pai. É 11 horas para estar em casa, então quando for 10h50, esteja em casa. Seu pai falou não. O seu pai falou: olha, é para desligar a internet tal hora, a bendita internet tem que estar desligada tal hora, pai, porque se você falar que vai desligar e não desliga, você perdeu a moral. Ele vai saber que você tem um ponto fraco, ou você tem palavra, ou não tem palavra. E filho, você tem que aprender a respeitar o teu pai. Isso é mandamento com promessa. Quer viver mais? Respeita o teu pai, respeita a tua mãe, respeita aquilo que ele te pede, porque nenhum pai vai pedir alguma coisa que vai prejudicar o filho. Às vezes a molecada acha que é só assim, ou é só comigo. A molecada achar que sabe mais do que você, porque ela viu um vídeo de uma youtuber, ela sabe tudo, seu pai não sabe mais nada, seu pai ficou passado. Então a terceira palavra que Jesus faz é a palavra de afeição. As relações espirituais, ela não deve ser ignorada, nem as relações naturais. Não adianta a gente ser só crente aqui dentro de casa, se a gente não tem um relacionamento com os nossos filhos. Custa caro, irmão, custa caro. E a pior coisa que tem é você se receber igual de vez em quando eu recebo: ah, mas você falou que ia assistir um filme comigo hoje. Porque você fala assim: não, amanhã a gente assiste um filme, mais tarde a gente assiste, para ele dar paz para a gente, porque ele quer, mais tarde a gente vai assistir um filme. Aí o moleque vai cobrar, falando: não, mas você falou. E quando você falou, olha o peso da responsabilidade. A criança, ela acredita que você não é mentiroso, que você é aquele que cumpre a palavra. Eu não acredito muito não, mas a criança acredita. E quando você diz que vai fazer, pensa duas vezes. Esses dias eu estava passando, semana estava passando mais a Sueli, como eu já sou macaco velho, e ela falou: pai, a gente pode comer acho que um pastel numa feira? E eu falei assim, eu fiquei com vontade de vir, mas eu falei: e se der algum problema? Falei: não, nós não vamos vir. Ah, pai, por quê? Porque se eu falo que vou vir, ela vai acreditar e vai me cobrar no final. Vamos lá? É assim ou não? E aí quando eu não respondo, quando eu não faço aquilo que eu prometi, sabe o que eu me torno? Eu me torno um mentiroso. Ela não vai confiar mais em mim. Talvez a quebra de respeito do filho para com o pai seja porque nós muitas vezes prometemos aquilo que não cumprimos. Então é melhor você ser direto: não vou fazer. Pai, nós vamos no shopping. Até eu estou programado na minha mente, não sei.
porque se aparecer alguma coisa e eu não for, aí eu não aguento. Eu não aguento na minha cabeça. Então, filho, respeite o seu pai. Andressa, cadê ela? Onde você estiver aqui, Andressa, não me coloque quando eu estiver velho no asilo. Eu já fui ameaçado, irmão. Um dia desse ela me ameaçou. Quando você estiver velho, eu vou tomar o seu cartão e vou colocar você no asilo. Não me coloque, porque eu cuidei de você. Aleluia! Faz sentido para vocês que eu estou falando? Amém? Às vezes a gente fala, a gente descontrai para o negócio não ficar muito pesado. Mateus capítulo 27 e o verso 46, a gente vai ver a quarta palavra. Mateus 27 e o verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra que Jesus fala ali na cruz é palavra de angústia. Vemos o tamanho do pecado e o caráter do nosso pecado quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, irmão, quando você começa a ler sobre a vida de Jesus nos 4 evangelhos, você vê a comunhão que Jesus tinha com Deus. Ele dizia, quando ele foi ressuscitar Lázaro: para que todos me escutem, me ouça, e saiba que o Senhor é Deus, atende o meu pedido. Ele dizia: eu e o Pai, nós somos um. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Mas ali naquele momento, ele solta uma palavra de angústia. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E quando você olha esse quadro de Jesus Cristo ter passado a eternidade passada inteira em comunhão com Deus, ele viveu a vida inteira em comunhão com Deus, e agora naquele momento, ele não tem comunhão com Deus, e a culpa não era dele. Isaías diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ali naquele momento a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Jesus Cristo estava ali crucificado, ali naquela cruz, e o meu pecado, o seu pecado estava ali sobre Jesus. E aí quando Jesus olha lá para cima, ele tinha sempre comunhão com Deus, mas quando ele olha lá para cima, ali naquela cruz, ele tenta enxergar Deus, e a única coisa que ele enxerga, olhando de baixo para cima, é o meu e o seu pecado, que vira de barreira, que impede ele de ver Deus. E quando Deus olha lá de cima para tentar ver o seu filho Jesus, ele não consegue ver, porque o meu pecado e o seu pecado está bloqueando, está impedindo. E aí Jesus Cristo, naquele momento, ele se sente desamparado, ele se sente angustiado, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não era Deus que queria desamparar Jesus, mas o pecado nosso, que estava ali em cima, trazia uma separação entre Jesus e Deus. E aí Jesus libera uma palavra de angústia. Toda vez que eu e você praticamos o pecado, isso traz uma angústia no coração de Deus. Quem é pai e mãe, e de vez em quando que seus filhos saem
e eles não voltam naquele momento que eles combinaram. Ou você sai e não sabe para onde seu filho foi, e ele demora a chegar, você não começa a ter uma angústia dentro do seu coração? Seu coração não começa a ficar angustiado? Você imagina o coração de Deus, de Jesus, quando nós estamos praticando pecado ali, mergulhado no pecado, a angústia do coração de Jesus de olhar, olha, daqui a pouco vai chegar a hora dele, e eu posso perdê-lo, daqui a pouco ele pode morrer, porque vai chegar a hora dele, mas ele está mergulhado no pecado. Olha a angústia que gera no coração de Deus, a mesma angústia que gerou no coração de Jesus, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando eu pratico o pecado, quando eu me mergulho no pecado, isso traz uma angústia no coração de Jesus. Porque eu e você, nós não sabemos qual é o dia e nem a hora, mas Ele hoje sabe. E muitas vezes, quando nós estamos mergulhados no pecado, isso gera dor, isso gera sofrimento no coração de Jesus. Amém? A última palavra que eu quero ler com vocês, ela está em João no capítulo 19 e o verso 30. João 19, verso de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. A palavra consumado, ela, no grego, ela se chama tetelestai. E o que é isso? Naquele tempo, quando se pegava um criminoso, ele era colocado em uma cela e ele era obrigado a cumprir toda a sua pena. E quando ele cumpria, por exemplo, 20 anos, ele estava preso ali. Quando terminava a sentença dele, ele era liberto. O soldado vinha e colocava uma placa na cela onde aquele prisioneiro ficou 20 anos preso. E naquela placa estava escrito tetelestai. Estava escrito algo que dizia: está consumado. Ele não deve mais nada. Ele já pagou tudo o que ele devia. E Jesus Cristo, quando está ali naquela cruz, quando ele leva o meu e o seu pecado, o pecado nosso fazia separação entre nós e Deus. O pecado servia como munição para que o diabo nos acusasse diante de Deus. E aí Jesus Cristo, a Bíblia diz, segundo Isaías 53, que Ele levou sobre si os nossos pecados.
Ele leva ali na cruz para pagar o meu preço, o seu preço. E aí ele diz: tetelestai, está consumado. Ele não deve mais. Ele estava dizendo para o ladrão: olha, tetelestai, está consumado, você vai realmente estar comigo no paraíso. Aí o diabo, quando ele chega diante de Deus, para acusar você, para me acusar, Deus só levanta a plaquinha e diz assim, ó: tetelestai, está consumado, está pago. É por isso que Paulo diz que não há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque tetelestai, Ele já pagou o preço por mim e por você. O diabo não pode nos acusar. Repita comigo: nenhuma, repita, fique de pé, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastora, capela, aquele mesmo louvor que você cantou, larga aí, vem para cá, sobe. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então não deixe o diabo te acusar, porque o preço já foi pago. Amém? Segura a mão do seu irmão, fecha teus olhos neste momento. Nós vamos adorar a Deus, porque foi pago, porque o preço foi pago. Aleluia. E nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, você pode cantar isso? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Diga assim: tetelestai, tetelestai, está consumado. Aleluia, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe o diabo te acusar. Amém? Se for para ele, aplauda com mais força, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que foi feito, Pai. Abençoa a nossa semana. Abençoa a semana do teu servo, Pai, da tua serva. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje e para todo sempre, que você diga: Deus abençoe a sua vida. Boa semana, em nome de Jesus.